Senhora Vereadora, muito obrigado por ter aceito este desafio do Valor Local. Obrigada eu. É também um desafio para si, depois de estar na variação durante estes últimos anos e depois, naturalmente, também já ter tido alguns pelouros, ser agora cabeça de lista à Câmara Municipal de Vila Franca de Xira pela coligação. Sim, para mim é mais do que um desafio, é uma grande honra e é com um grande sentido de responsabilidade que assumo esta missão, que é ser candidata a Presidente da Câmara de Vila Franca de Xira. Sendo que o facto de ter tido pelouros e ter estado na oposição durante estes 8 anos me deu alguma experiência também a nível interno da Câmara e a nível de perceber o que é que as pessoas sentem, o que é que as pessoas precisam, o que é que o Conselho precisa e por isso, para mim, acho que é uma mais-valia enquanto candidata, também enquanto pessoa, também enquanto munícipe e apesar de ser um desafio, que eu encaro como um desafio, mas também encararei mais como uma missão, é quase como um dever que eu tenho após 8 anos de trabalho na Câmara Municipal e também acaba por ser o reconhecimento desses 8 anos de trabalho, mas também é uma missão que eu tenho em ser candidata e tentar fazer o melhor por este Conselho. O PSD teve, neste caso a coligação, foi dos poucos partidos que teve um acordo, naturalmente, com o Partido Socialista para ter pelouros. Foi uma experiência que não acabou da melhor forma, por intransigência tanto da anterior Presidente da Câmara, como também algumas intransigências por parte do Partido Social Democrata na altura. Como é que classifica esse período em que o PSD teve historicamente pelouros aqui no Conselho de Vila Franca de Xira, porque para trás, por aquilo que a memória me diz, foi a primeira e única vez do tempo da democracia? Bom, como é que eu classifico esse período? Há uma altura em que, quando nós temos os pelouros, tudo funcionava muito bem, inclusivamente eu comecei por ter o pelouro das atividades económicas e as divisões de toponímia e acondicionamento de trânsito e após o acordo foi-me entregue o pelouro da divisão de assuntos jurídicos. Era sinal que de facto nós estávamos a fazer um bom trabalho, porque o Partido Socialista não nos iria dar um pelouro a mais se não estivéssemos a fazer um bom trabalho de todo, não é? E eu estava há meio tempo. E por isso foi uma experiência extremamente enriquecedora. Verificámos que aquilo que se diz às vezes, que a Câmara Municipal funciona mal, que os funcionários públicos não trabalham, não é verdade. Eles precisam de ser realmente motivados e a Câmara Municipal precisa de descomplicar e de ser desburocratizada. E a partir desse momento as situações fluem e as situações resolvem-se por si só. E por isso foi uma experiência, como eu disse, muito enriquecedora. Na altura dos pelouros nos serem retirados, não sei se poderá chamar-se uma intransigência da parte do PSD, poderei chamar uma intransigência da parte do Partido Socialista, mas da parte do PSD não poderei chamar. Terei é que dizer que foi, de facto, um vincar dos nossos valores e dos nossos princípios, do qual não nos arredamos e aos quais não cedemos. E, portanto, os nossos princípios enquanto pessoas e enquanto, obviamente, sociais-democratas e, sobretudo, para proteger os interesses dos municípios do Conselho. Estava em causa um loteamento que nós não considerávamos que fosse totalmente legal e, mais do que tudo, que não fosse benéfico para o nosso Conselho e para os municípios. E por isso nunca iríamos votar a favor só para mantermos os pelouros, porque isso não faz parte dos nossos princípios. Nós estamos na política para servir os municípios e não para nos servirmos a nós próprios. Portanto, votaremos sempre a favor dos municípios e não a favor de manter o nosso lugar a todo o custo. Para si, profissionalmente, foi complicado essa altura, porque teve de gerir a profissão de advogada com a de vereadora. Portanto, isso é algo que lhe dá um jogo de cintura invejável. Não sei se é invejável ou não, mas é assim que costumam dizer que as mulheres conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo. Se calhar foi a prova disso. Mas, de facto, com uma organização de agenda e de tempo e com o apoio necessário, tanto do escritório como na Câmara Municipal, tudo correu bem, graças a Deus, e consegui dar vazão a todo o trabalho, porque eram na Câmara, e graças a Deus também no escritório, mas na Câmara, que é o que está aqui em causa, eram muitas centenas de processos. Diários, semanais, portanto não estávamos a falar de um volume processual de menor volume, era de grande volume. E de facto, com o apoio de toda a equipa, porque para mim eu encaro as pessoas que trabalham na Câmara como a nossa equipa de trabalho e que nos fornecem todos os elementos para que nós, vereadores, possamos trabalhar melhor, porque sem essa equipa a funcionar bem, nós não conseguimos funcionar bem. Era uma equipa bem aliada.
Eu não sei o que é que quer dizer bem oleada, mas Trabalhava é assim, bem, articulava-se bem. eu acho que é assim, eu quando lá cheguei fiz uma reunião com todos e tinha pouca experiência, não é? Portanto, estava a começar a minha vida, verdadeiramente a minha vida política, tinha feito algumas campanhas na JSD e algumas campanhas após já não ser JSD, já era um pouco mais velha, mas verdadeiramente em termos autárquicos estava a iniciar. E ainda assim fiz uma reunião com todos e disse que para eles eram a minha equipa e portanto nós íamos trabalhar em conjunto. Obviamente que eu era a pessoa que assinava em último lugar, era a pessoa que poderia dar as instruções, mas de facto trabalhávamos todos para o mesmo fim, que era servir os municípios. E, inclusivamente, houve quem dissesse que tu não mandas, pedes e eles fazem, e é verdade. E também não tinha qualquer problema, porque mereceram, em elogiar o trabalho de muitas dessas pessoas, porque de facto são pessoas fantásticas e que, bem motivadas, trabalham e despacham os processos, se for preciso, no próprio dia, coisa que não é habitual numa Câmara Municipal e muito menos na Câmara Municipal de Vila Franca de Xira. E hoje em dia eu vejo que, inclusivamente nessas áreas onde eu estive, que se regrediu, o que para mim entristece-me, porque eu gostava que de facto, apesar de tudo, tivesse deixado essa semente, mas por uns tempos eu percebi que sim, mas depois, obviamente, que falta a motivação de topo. E acha que o atual Presidente não consegue motivar os funcionários? Eu acho que o Presidente está distante da maior parte dos funcionários, de um ao outro mais próximo, que até poderá ser conhecido há algum tempo, tudo bem, mas que eu acho que está afastado dos funcionários, está afastado das pessoas, e por isso dificulta muito, porque se um funcionário, que eu sei que acontece isso, para marcar reunião ou para conseguir falar com o Presidente, eu tenho que esperar à porta do edifício da Câmara Municipal, para mim isso é inconcebível. Não é? Um funcionário fala com o Presidente quando tem que falar. Obviamente tem que acertar com a agenda do Presidente, não vai o Presidente sair de uma reunião para falar com o funcionário, não é isso que está em causa. Mas não pode constantemente estar a pedir uma audiência com o Presidente e depois ter que o esperar à porta. E como um município não pode esperar meses por uma reunião. Portanto, eu acho que aí o Sr. Presidente, neste momento, falha grandemente nesse contacto próximo que tem com as pessoas, tanto funcionários da Câmara como sem serem funcionários da Câmara. Penso que aí há uma grande falha. E por isso as pessoas acabam por estar em gestão corrente e desmotivados e consideram que os funcionários da Câmara consideram que estão a trabalhar só para isto se manter em pé, vá lá por assim dizer, e que não estão a ir mais além e que poderiam ir mais além. Considera que há apenas aquela ideia do cumprir calendário? Sim, sem dúvida. Não tenho a mais pequena dúvida, porque há uma série de coisas que podem ser feitas e nós estamos neste Jardim Municipal Constantino de Palha, que é um jardim maravilhoso e que podia ser utilizado de inúmeras maneiras e que nós estamos aqui hoje de manhã e não vemos uma utilização, vemos as pessoas a passear com as crianças e mais nada, não é? Portanto, não tem, falta-lhe vida, falta-lhe esplanada e pode ser utilizado tanto de manhã como à tarde como à noite. E à noite nós precisamos de locais em Vila Franca de Xira onde estar. E não temos, na cidade de Vila Franca de Xira. E por todo o concelho, ao fim e ao cabo. Mas este jardim é um ex-libris da cidade e que não está de maneira alguma a ser bem utilizado. Relativamente ao atual mandato do Presidente da Câmara, como é que classifica? Bom, eu, como disse há pouco, considero que este Presidente está muito afastado das pessoas. Aparentemente, nós poderíamos dizer que a quantidade de inaugurações e festinhas onde ele vai poderia não consubstanciar esse afastamento, mas para mim não é assim. O afastamento das pessoas verifica-se quando uma pessoa vem ter connosco e nos expõe um problema e esse problema nem sequer é ouvido, nem sequer é ponderado, nem sequer o Presidente se preocupa com esse problema, que às vezes são problemas pequeninos que as pessoas têm e nós temos que compreender uma coisa. As pessoas hoje em dia têm uma vida muito, muito, muito complicada e precisam que os pequeninos problemas da sua rua, à sua porta, da sua cidade sejam resolvidos. Naturalmente que precisam daquelas situações, como nós sabemos, na Marinha, Vila Franca Centro, também sejam resolvidos. Mas no fundo, se nós formos a pôr no prato da balança, as pessoas vivem melhor se tiverem um estacionamento à porta, se tiverem um comércio à porta, se não tiverem dificuldades nos transportes, se tiverem um centro de saúde próximo, do que se o Vila Franca Centro estiver a funcionar ou não. Gostam, querem, mas de facto
esses pequeninos problemas hoje fazem toda a diferença nas vidas das pessoas. E eu penso isso em qualquer concelho, e muito mais se reflete no nosso. Penso que aí o Presidente falhou redondamente neste mandato quanto a esse aspecto. E depois, aliado a isso, o que é que acontece? Verifica-se que o Presidente empurra para o Governo Central a maior parte da resolução dos problemas do nosso concelho, e quando não os consegue resolver, tem que ser o Governo Central a resolver e alheia-se disso e simplesmente ignora e não cumpre o seu papel de Presidente da Câmara, que é representar os municípios e chegar ainda que ao Governo Central e explicar que tem que ser assim, porque se não for assim, acontece qualquer coisa, porque nós temos contrapartidas e protocolos que são celebrados e, portanto, tudo isso, como se sabe, é política, não é? E portanto, temos que fazer uso disso. E, portanto, ao acontecer o facto de o Presidente se afastar dos municípios, se afastar da resolução dos problemas, fez com que também, no meu ver, que houvesse menos investimento no concelho de Vila Franca, que houvesse um empobrecimento, que as pessoas deixassem de vir a Vila Franca, que as pessoas deixassem de querer viver em Vila Franca, deixassem de querer investir em Vila Franca. Quando eu digo Vila Franca, concelho, claro. O que, para mim, me entristece imenso, porque sou uma pessoa que nasci aqui, vivo aqui, trabalho aqui, crio as minhas filhas aqui, preciso dos serviços também daqui, porque os tenho que utilizar, e também sinto os mesmos problemas dessas pessoas do dia-a-dia, que sentem dificuldades enormes, porque não há um cinema no nosso concelho, por exemplo. Aqui em Vila Franca de Xira, se nós quisermos comprar uma mera prenda de aniversário ao fim de semana, temos uma única loja onde ir. E porque essa loja, de facto, é uma loja que foi inovadora e que trabalha 7 dias da semana e que fecha à manhã e fecha à noite. Porque soube também compreender as necessidades. Mas, de facto, não é isso que nós queremos para a nossa cidade e para o nosso concelho. Eu acho que aí o Presidente da Câmara falhou redondamente, porque o concelho está mais empobrecido, está mais despovoado, porque, de facto, as pessoas têm uma tendência a não vir para o nosso concelho, tanto as de fora, e a não vir residir no nosso concelho. Repare que, em termos até de mercado de arrendamento ou de compra de habitação, a cidade de Vila Franca de Xira está sem oferta. E não vejo que o Presidente da Câmara tenha sequer ideias sobre como mudar isso. E, de facto, os jovens depois também se tendem a instalar noutros sítios, não é? E a pouco o concelho vai perdendo a sua população. Relativamente, por exemplo, à Escola da Armada, que foi uma das obras emblemáticas, pelo menos das compras emblemáticas deste mandato. O PSD votou a favor, não incondicionalmente, mas votou a favor, e este voto significa também que muitas das obras, como o Partido Socialista não teria maioria, aquelas que foram passando foram também com o apoio do PSD. Encara isto, por exemplo, como um acordo de cavalheiros, um acordo pontual? As obras foram passando e, se calhar, permita-me, não é bem com o apoio do PSD ao PS, é com o apoio do PSD aos municípios. Se verificamos que uma certa e determinada situação, ainda que proposta pelo Partido Socialista, porque está no Executivo da Câmara Municipal e, portanto, é ele que incumbe, ele, Partido Socialista, ou o Presidente da Câmara, a propor a maior parte dos projetos, do que houver a propor. Nós também propusemos alguns, como é óbvio, mas nós, naturalmente, estamos limitados, porque não temos os pelouros e não temos as áreas de intervenção. E, por isso, quando o Partido Socialista propõe a aquisição da Marinha, por exemplo, que foi o que falou, e nós verificamos que é bom para o nosso concelho, é bom para os nossos municípios, não é por ser apresentado pelo Partido Socialista que votamos contra, contrariamente ao que fez a CDU, porque a CDU não se importa com os municípios, não quer saber e vota contra só porque é apresentado ou pelo Partido Socialista ou pelo PSD. Proposta, no caso, se forem apresentadas por estes dois partidos, a CDU vota contra. E nós não somos assim. E eu, pessoalmente, não sou assim. Primeiro, no topo estão os interesses dos municípios, do nosso concelho, porque queremos que cidadãos que sejam de fora do nosso concelho venham ao nosso concelho, e depois é que estarão todas as outras coisas. Mas no topo estão esses interesses e, por isso, votaremos contra e a favor, e no meu mandato será isso que será tido em consideração prioritariamente, e, portanto, neste caso,
votámos sempre contra ou a favor, consoante os interesses dos municípios e não consoante o interesse nem os nossos, nem os do Partido Social Democrata. Mas o PSD, neste caso, também não está de acordo com o projeto para a Escola da Armada? Foi apresentado um projeto prévio de viabilidade económica para a Escola da Armada. Nós não estamos de acordo porque nós achamos que a Armada tinha que ser adquirida porque era um prejuízo enorme para o nosso Conselho não ficar na Câmara, para a Câmara poder gerir melhor a situação, ser um particular que adquirisse a Armada e que depois fizesse dali algo que nós não pudéssemos controlar, eventualmente, porque poderia estar até dentro da lei, dentro do PDM e, portanto, poderíamos controlar. E por isso, aí não tínhamos a menor dúvida que a aquisição tinha que ser feita pela Câmara Municipal. Agora, o projeto prévio de viabilidade económica, nós não concordámos com ele porque, ao fim e ao cabo, fechava a Armada como se fosse uma ilha entre as duas localidades, Vila Franca de Xira e Alhandra, e nós achamos que deve ser uma continuidade de Vila Franca de Xira para Alhandra e tudo, para tudo fluir como se uma única realidade se tratasse, porque é um único concelho e, portanto, não vemos justificação para que aquilo fosse como quase um condomínio fechado ali no meio das duas, da cidade de Vila Franca e da Vila de Alhandra. Porque já não nos chega dentro do concelho, se quisermos andar de um lado para o outro, temos que pagar portagens, não é? De Vila Franca para Alverca, por exemplo, temos que pagar portagens, ou vice-versa para cá. Quanto mais agora também ficarmos agora ali com uma ilha que parece que nem temos espaço para isso, não somos aqueles países que têm espaço para terem ilhas reservadas, não temos, portanto não nos podemos dar esse luxo. Agora era a brincar, não é? Pronto, o que eu estava a dizer é que de facto não se compadecia sequer com os interesses das pessoas ter ali um espaço fechado fechado mesmo às pessoas, não é? E, portanto, nós nunca aceitaremos um projeto desse e quando eu ganhar a Câmara Municipal, o projeto obviamente não será esse, mas obviamente não foi a votação e, portanto, não é preocupante para já, mas naturalmente que terá que ser diferente. Logo por esses dois aspectos e depois pelos serviços que estarão lá instalados na Armada, que também terão que ser repensados e bem repensados. A área de habitação, a área de estacionamento, aquilo foi tudo muito de repente e nós não concordámos que assim fosse. Basicamente é isso. Relativamente a projetos onde o PSD também se envolve e falando, por exemplo, do Tribunal de Comércio, que é da senhora vereadora, naturalmente um cavalo de batalha nas reuniões de Câmara. Portanto, a Escola Armada pode ser uma alternativa para a instalação desse mesmo equipamento. Bom, o Tribunal de Comércio tem sido um cavalo de batalha, não por eu ser advogada, mas porque vários comerciantes me dizem, por exemplo, o facto do Tribunal estar aqui no centro de Vila Franca de Xira, eles servem 25 a 30 refeições ao almoço a funcionários, sentem que é pessoas que foram ao Tribunal, a funcionários do Tribunal e, portanto, quando esses serviços saem do centro da cidade, obviamente que o comércio aqui, que já está mal, perderá muito. Portanto, o que nós consideramos é que o Tribunal de Comércio, efetivamente, neste momento tinha condições de estar no Conselho de Vila Franca de Xira desde sempre, desde o início. Nós nunca entendemos porque é que foi para Loures. Achamos que não foi vontade política do Partido Socialista. Primeiro porque era um governo PSD-CDS que estava a gerir o processo e depois porque este Presidente, e na altura era a Presidente Maria da Luz Rosinha, e agora com este Presidente, porque este Presidente não teve garra para agarrar o assunto. E de facto nós temos vários sítios devolutos, vários locais devolutos com capacidade para acolher o Tribunal de Comércio. Comparativamente, porque se nós disséssemos que o Tribunal de Comércio de Vila Franca de Xira estava em Loures, num edifício com salas enormes, com gabinetes em condições para os senhores magistrados, para os funcionários trabalharem, não. Primeiro esteve nos contentores e agora está num edifício antigo, velho. Portanto, as condições que nós oferecemos aqui no Conselho de Vila Franca de Xira são nitidamente melhores. Agora, uma coisa eu disse ao Sr. Presidente, deveria ir ver, para poder discutir essa situação com o Ministério da Justiça, tem que ir ver como é que está o Tribunal em Loures, para poder saber falar, não é? Chegar, quando dizem no Ministério da Justiça, que diz o Sr. Presidente, aqui não serve, dizer então não serve aqui porque tem pouca área. Então, mas o Tribunal de Loures tem esta área que é inferior. Como é que é? Portanto, há aqui uma falta de pressão do Sr. Presidente da Câmara sobre essa situação. E dizer-me que a situação se resolve com a Armada, porque o Tribunal de Comércio irá para a Armada em 2022, acho muito tempo. Porque, como eu disse, passou de contentores para um edifício velho e a pouco vai se instalando fisicamente o Tribunal de Loures e nós, o Conselho de Vila Franca de Xira, perde mais um serviço. E nós não concordamos que, por exemplo, estes tribunais, aqui, Tribunal do Trabalho, Família, os juízes cíveis, se localizem todos depois na Armada
e aqui isto fique deserto, sem pessoas, sem serviços. Portanto, tem que haver aqui uma contrapartida entre o Ministério da Justiça e a Câmara Municipal, em que localiza o Tribunal, centraliza os serviços principais do Tribunal na Armada, eventualmente, se assim for, mas que se comprometa a localizar aqui outros serviços do Ministério da Justiça, como sejam os julgados de paz, que existem por todo o lado, que não é só Lisboa, Porto, Coimbra que tem julgados de paz. Nós temos aqui em Arruda dos Vinhos, portanto, não estamos a falar de uma coisa extraordinária, de uma associação de apoio à vítima, que é preciso, as pessoas têm que ir a Lisboa, têm que marcar, há pessoas que não têm, normalmente é fácil de perceber, a vítima normalmente, que precisa dessa associação de apoio à vítima, normalmente está frágil ou não tem condições económicas e tem que ainda ir a Lisboa, deslocar-se. Tem que haver uma no Conselho, tem que haver um centro de mediação familiar, que também tudo isso se passa fora do Conselho, tem que haver um tribunal arbitral e tudo isso traz pessoas ao nosso Conselho de fora e faz com que tudo à volta volte a florescer, não é? Porque os restaurantes começam a servir refeições, as lojas começam a vender, as farmácias começam a vender, porque as pessoas estão cá, não é? E depois acabam por, uma coisa leva à outra, como se sabe, não é? Entre um intervalo de um julgamento e a sessão seguinte, as pessoas acabam por circular em Vila Franca ou onde os serviços estiverem localizados, Alverca, Póvoa, onde for, não é? E isso traz vida ao nosso Conselho. Na área da saúde, o hospital foi uma mais-valia, embora uma parceria público-privada, o PSD também aplaudiu esta iniciativa. Bom, o PSD aplaudiu esta iniciativa porque, efetivamente, era necessário um hospital maior e com outras condições que servisse, neste caso serve de 5 concelhos, mas que servisse, no caso, o Concelho de Vila Franca de Xira. E, curiosamente, mais uma das vezes a CDU votou contra e votou contra tudo o que tivesse relacionado com o hospital. Há um exemplo caricato, que é a rotunda de acesso, que se chama rotunda de acesso ao hospital, mas também dá acesso ao modelo e dá acesso também quem vem de norte a Vila Franca. Portanto, é uma rotunda como outra qualquer, mas como se chama rotunda de acesso ao hospital, votaram contra. Portanto, e mais uma vez, volto a referir, nós votámos a favor, porque Vila Franca de Xira merecia ter um hospital em condições, merecia ter um hospital que de facto conseguisse servir estes 5 concelhos, porque lá está, que acaba por Vila Franca de Xira, neste caso, estar a centralizar aqui uma série de valências que faltam aos outros concelhos e isso é bom para nós, porque as pessoas vêm ao Concelho de Vila Franca de Xira. Relativamente à saúde, os centros de saúde, neste momento, Via Longa é, segundo sei, das poucas sedes de freguesias, neste caso, que não tem um centro de saúde com alguma dignidade. Que balanço é que faz na saúde, ao nível dos centros de saúde do Concelho de Vila Franca? É que, de facto, essa situação é preocupante. Ainda há pouco tempo estive lá na zona da unidade de saúde de Via Longa. Não é um centro de saúde e as condições são terríveis. De facto, tem uma escadaria enorme, que portanto, não se compreende. Tem um desnível lá, da cota do terreno, que não se poderá chamar rampa. Não tem quaisquer condições. Agora há aqui um problema, que tem a ver com a falta de médicos de família, também, não é? Porque, com efeito, pergunto-me, porquê que os médicos de família abrem as vagas e concorrem para outros concelhos aqui à volta e não concorrem para o Concelho de Vila Franca? Porquê? Isso é simples. Porque não, para pagar uma renda em Vila Franca, como eu lhe disse há pouco, ou no Concelho de Vila Franca, é altíssimo, porque não há oferta. E, portanto, as rendas são muito altas. E depois não têm tudo à volta que os sirva e que pensam, vamos viver para onde? Para Vila Franca? Não queremos. Vila Franca, eu digo Vila Franca, Concelho, não é? Não queremos. E não concorrem. Portanto, temos falta de médicos de família, há uma enorme falta de médicos de família, portanto, há uma enorme espera nos centros de saúde e também, por outro lado, há uma falta de rede de transportes que leva as pessoas mais idosas, com falta de mobilidade e pessoas que, de facto, também precisam de aceder ao centro de saúde e não têm carro. Porque, por exemplo, no caso de Via Longa, que referiu há pouco, nitidamente, ter-se-á que ir de transporte, a não ser que se mora ali num prédio ao lado, porque está deslocalizado completamente do centro de Via Longa, não é? No que diz respeito ao futuro, que linhas gerais é que a candidata, Helena de Jesus,
apresenta, digamos assim, aos seus eleitores. Portanto, quais são as principais linhas mestras e objetivos, ou promessas, se quiser, que faz para que o eleitorado do PSD vote em si e que eleja Presidente da Câmara? Eu, de origem, não sou política e não fiz uma carreira política. Há pessoas que fizeram sempre uma carreira política e continuam a ser políticos e vão ser políticos o resto da vida. E por isso eu tenho o privilégio de ser uma cidadã, uma município deste concelho, que de facto, depois de 8 anos de dar de si a este concelho e a este município e aos municípios, tenho o privilégio de poder servir melhor, ainda melhor, este concelho, porque poderei ser eleita Presidente da Câmara Municipal e estou convencida que o serei. Há uma situação que eu queria aqui deixar bem claro, porque os políticos normalmente dizem vamos criar mais não sei quantos postos de emprego, vamos criar mais creches, vamos criar mais lares de idosos, vamos criar mais isto e mais aquilo. Isto tudo tem que ser avaliado. Agora, uma coisa é certa. Eu saberei ouvir as pessoas, saberei perceber as necessidades das pessoas, também porque as sinto. Saberei sentir as necessidades dos jovens. Tenho 2 filhas jovens e sei perfeitamente as necessidades que elas têm e que os amigos e as amigas têm. Portanto, saberei ouvir as pessoas, saberei, dentro dessa situação, criar um concelho melhor para que as pessoas venham ao nosso concelho, se sintam bem nesse concelho e que tenham orgulho de morar neste concelho de Vila Franca de Xira. E, obviamente, se for necessário mais lares, mais creches, mais isto, mais aquilo, farei. Obviamente, mas tudo ouvindo as pessoas e tendo tudo o interesse superior deste concelho, dos municípios e do município sempre no topo. E não os nossos interesses particulares, nem o interesse da Câmara em gastar ou fazer uma permuta ou que seja esses negócios que às vezes fazem e que as pessoas não compreendem e que são incompreensíveis. Mas ainda assim já tem falado com as pessoas naturalmente na rua que lhe têm transmitido uma ou outra ideia de alguma necessidade e que seja naturalmente uma prioridade no caso de vir a ser eleita Presidente da Câmara. Qual seria essa prioridade para responder de imediato às pessoas? As pessoas, por exemplo, aqui na cidade de Vila Franca de Xira, há uma prioridade que é notória, que é o estacionamento. Nós tínhamos que repensar todo este estacionamento, todo este ordenamento dentro de Vila Franca de Xira, do trânsito, porque de facto as pessoas se queixam continuamente, falta de estacionamento e que as ruas de Vila Franca de Xira, que só tem 2, ao fim e ao cabo, uma que vai para sul, outra que vem para norte, e que saem da autoestrada, levam menos tempo de Lisboa a Vila Franca do que entrar em Vila Franca. E para procurar um estacionamento chegam a levar 40 minutos. Pronto. E, portanto, isso é uma prioridade que nós temos que avaliar e que vamos ter que resolver, porque, de facto, se perguntar a 10 pessoas, 9 dizem-lhe imediatamente isso, estacionamento em Vila Franca de Xira. E depois, os serviços, terem lojas, terem um centro comercial, terem um cinema, terem esplanadas, terem locais onde estar à noite, não há isso em Vila Franca de Xira. Tudo isso depois faz com que as pessoas venham a Vila Franca e que o investimento comece, a pouco e pouco, a gerar outro tipo de investimento, porque nós deixámos nós, quando eu digo nós, porque me estou a incluir dentro das pessoas que vivem aqui no concelho de Vila Franca de Xira, mas obviamente foi o Partido Socialista. Deixou fugir as empresas que estavam instaladas na zona do norte do concelho, põe a plataforma logística que não passa mais do que uma tableta na autoestrada e que não passa disso, e de facto é preciso investir no norte do concelho e tornar o concelho apetecível para que possam, que as pessoas queiram vir para o concelho de Vila Franca de Xira e queiram investir no concelho de Vila Franca de Xira, tanto mais que o concelho está com uma fama terrível, de que aqui não vale a pena investir, aqui nada dá nada. E não pode ser, nós temos que refutar essa fama, temos que a contrariar e só a podemos contrariar com incentivos, obviamente que tem que ser assim, neste momento já não há outra solução. Somos nós que precisamos do investimento aqui, não é o investimento que precisa de nós. Isso aí, neste momento, é esse o ponto-chave. E por isso, como nós precisamos de investimento, temos que ser nós a cativá-lo. Porque o investimento não anda atrás de Vila Franca de Xira, tem que ser Vila Franca de Xira a andar atrás do investimento. Isso faz-se naturalmente com baixas de impostos, nomeadamente baixas de impostos, isenção de licenças, autorizações para colocar em esplanadas sem fazer uma complicação dos diabos, porque de facto
às vezes é injustificável, passar uma licença de utilização com rapidez, passar uma licença de construção com rapidez, sem esperarem meses, enfim, porque o dinheiro desses investidores não pode estar parado de ninguém. Atualmente o dinheiro é escasso e não pode estar parado. E, portanto, não se compadece com uma espera de 8, 10 meses ou mais. Eu conheço casos que estão há 2 anos a aguardar uma licença da Câmara Municipal para poderem construir. Pode ser. De todo. E eu não sei como é que essas pessoas, sinceramente, ainda têm paciência porque gostam muito do Concelho de Vila Franca de Xira, porque senão teriam já ido para outro local. Mas que também não preocupa o Sr. Presidente neste momento, porque ele já disse publicamente em reuniões de Câmara, se querem ir, que vão. Eu não vejo isso assim. Eu não vejo isso assim. E, portanto, por isso é que eu disse logo no início desta entrevista que uma das situações é que tem que se rever toda esta máquina interna. Não, porque tudo, se internamente, e é como nas nossas casas, as coisas não funcionarem bem, depois também para fora não transparece esse bem, essa facilidade, esse bem-estar. E é como nas nossas casas. Por isso, internamente isto tem que estar aqui uma grande volta na Câmara Municipal, não por culpa dos funcionários, mas por culpa, efetivamente, do Executivo da Câmara Municipal. Os funcionários, como eu disse, como eu tive essa experiência, pelo contrário, quando são motivados, vão para ali fora e trabalham como ninguém. E por isso, de facto, essas coisas têm que ser mudadas, essas demoras, essas complicações, essas burocratizações, tudo isso tem que ser alterado. É fundamental para o nosso concelho.